A gente vai mergulhar hoje num tema super importante, a armadilha da motivação falsa. Sabe, aquela que parece um empurrão, mas que no fundo não leva a lugar nenhum. Vamos entender por que aquela energia que vem do desespero, na maioria das vezes, não vira progresso de verdade. E mais importante, como diferenciar isso daquela motivação genuína que realmente constrói uma vida com propósito. Vamos começar com uma reflexão. Será que essa situação sua familiar? Aquele tipo de pessoa que só age, só toma uma atitude quando a pressão é máxima, quando a água já está, como dizem, batendo no nariz? Aquele impulso que só aparece quando parece que não tem mais para onde correr? Olha, se essa ideia ressoou de alguma forma, a proposta é a seguinte: fique com a gente até o final. A gente garante que ao terminar essa análise vai existir uma estratégia bem clara para quebrar esse ciclo e quebrar de vez. E só um lembrete rápido antes da gente continuar. Para ter acesso a mais insights como este todos os dias, é só se inscrever aqui no canal, já deixar aquela curtida e, claro, ativar as notificações. Assim fica garantido que nenhum conteúdo novo vai passar batido. Beleza. Então, o nosso caminho hoje vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai entender o que é o perigo da disposição falsa. Depois, vamos colocar lado a lado desespero e disposição. Em seguida, vamos analisar o círculo vicioso da correção, aquele que nos prende. Daí, partimos para a desejada fase de construção, entendemos o poder da legitimidade e fechamos com um plano de ação prático. Vamos começar? Então, vamos lá. O perigo da disposição falsa. É hora de entender que força é essa que parece que nos empurra para frente, mas que, no fim das contas, só nos mantém no mesmo lugar. Então, o que é essa tal de disposição falsa? Pensa assim, é aquela ação que é movida pelo desespero, não por um compromisso de verdade. É aquela sensação de só ter vontade de agir quando a coisa aperta, sabe? Quando a água está batendo no nariz. É uma miragem. Parece motivação, mas a fonte dela é o pânico. É um motor que só funciona na base da emergência. Ok, agora a gente precisa colocar essas duas forças lado a lado. Desespero versus disposição. Entender bem a diferença entre elas é, assim, o ponto central para qualquer mudança. E olha só essa frase, ela resume tudo de forma perfeita. A pessoa desesperada parece disposta, mas o desespero vai passar. É exatamente isso. A motivação que vem do desespero, ela tem prazo de validade. A crise passa, a pressão diminui e cadê a vontade de agir? Ela vai embora junto, e aí tudo volta para a estaca zero. Essa tabela aqui deixa tudo ainda mais claro. De um lado, a gente tem a ação que vem do desespero. Ela é o quê? Reativa, focada em soluções de curto prazo, sabe? Apagar o incêndio do momento. E ela é baseada na falta de opções, na verdade. Gera só promessas vazias. Agora, do outro lado, a ação por disposição, aí a história é outra. Ela é proativa. Pensa em construção a longo prazo. Ela nasce de uma escolha consciente e é isso que cria um compromisso de verdade, um compromisso sustentável. O problema é que essa dinâmica de agir só no desespero nos coloca num loop, num círculo vicioso da correção. E é por isso que muitas vezes fica aquela sensação de estar sempre apagando incêndios. Vamos entender como esse ciclo funciona. Então, o ciclo é basicamente esse, em 4 passos. Primeiro vem a crise. Um problema que foi ignorado se torna inevitável. Aí vem o passo 2, a ação desesperada. Aquela correria, aquele monte de atividade para resolver o problema imediato. Feito isso, vem o quê? O alívio temporário. A pressão diminui. Ufa! Só que esse alívio leva direto para o 4º passo, a inércia, ou seja, um retorno à inação, até a próxima crise bater na porta. E o ciclo recomeça. E aqui está o grande problema. Viver nesse ciclo impede que se chegue na fase de construção da vida. Pensa só, toda energia é gasta só para corrigir, para apagar incêndio, para não deixar a peteca cair. Não sobra fôlego para construir algo de fato, para avançar. Mas existe uma alternativa, e é para ela que a gente quer olhar agora. A tão desejada fase de construção. É o momento de sair da correção para finalmente começar a construir. E para construir uma vida que seja memorável, que tenha significado, 3 coisas são fundamentais. Primeiro, capacidade. Depois, a disposição verdadeira, que a gente já falou. E por último, permissão. É preciso se dar a permissão de construir. Agora, quando a gente começa a agir com essa disposição verdadeira, uma coisa muito poderosa acontece. A gente conquista o que se pode chamar de o poder da legitimidade. É o direito de exigir um compromisso real. Essa legitimidade relacional é o seguinte, é o direito que se conquista por estar conscientemente comprometido de esperar e sim exigir um compromisso verdadeiro das outras pessoas na vida.
Quando o compromisso é real da nossa parte, a gente ganha o direito de não aceitar mais promessas vazias, feitas no desespero dos outros. E isso leva a uma pergunta importante para a gente refletir. Será que as relações e as situações da vida hoje estão construídas sobre essa fundação instável do desespero? Ou elas se baseiam num compromisso real e consciente de todas as partes? Muito bem, a gente já entendeu o problema, o ciclo vicioso e qual é a alternativa. Então chegou a hora de colocar a mão na massa. Como prometido, lá no começo, aqui está o plano de ação. São 3 passos para construir uma disposição real. O plano de ação é bem direto. Passo número 1. Identifique o padrão. Onde é que o desespero manda hoje em vez da disposição? É na carreira? Na saúde? Em algum relacionamento? Escolhe uma área. Passo 2. Recomprometa-se conscientemente. Olhe para essa área e reafirme os objetivos, mas agora com base numa decisão de verdade, num compromisso, e não porque faltam opções. E o passo 3, dê um passo. Transforme essa clareza toda numa ação. Uma pequena ação hoje que seja movida por essa disposição verdadeira. É essa pequena atitude que começa a quebrar o ciclo. E, para fechar, fica a pergunta que, no fundo, define tudo. Quando o desespero passar, a ação continua ou ela para? Porque o teste real da disposição não é o que se faz no meio da crise, é o que se faz quando a pressão vai embora. A resposta para essa pergunta vai dizer se o caminho é de construção ou se é só mais uma rodada no ciclo de correção. Fica aí a reflexão.